a disciplina de prótese total. E como a gente falou na semana passada, em seleção de dentes, né? Quais são os critérios para essa seleção? Para dar continuidade ao assunto, nosso tema hoje é a montagem dos dentes, tá? No plano de cera. A gente vai então, eu vou iniciar aqui espelhando a tela para vocês. E a gente vai falar então sobre essa montagem de dentes, que vai estar, a gente vai partir, vai iniciar a montagem de dentes através daquelas linhas que foram desenhadas no plano de cera superior. Relembrando aqui para vocês, a gente tem a linha do sorriso alto, a gente tem a linha média traçada no plano de cera, e a gente tem essas outras duas linhas verticais, que é mais ou menos a distância da distal dos caninhos. Então, a gente inicia pela montagem do incisivo central superior direito, tá? E a gente vai, então, partir toda a montagem desse ponto inicial, que é o incisivo central superior. Então, a gente vai ter nessa montagem de dentes a montagem dos dentes anteriores superiores esquerdos, depois os direitos, depois a gente parte para a região dos inferiores esquerdos e direitos, dentes anteriores, primeiro bloco que a gente monta. O segundo bloco são os dentes posteriores superiores esquerdos, posteriores superiores direitos, e partimos para os posteriores inferiores esquerdo e direito, seguindo essa sequência, então, aqui na montagem dos dentes artificiais. Como eu disse a vocês, o primeiro elemento que a gente faz é a montagem, inicia-se pelo incisivo central superior esquerdo, tá bom? E a montagem desses dentes, a gente vai precisar tá com o articulador, os planos de cera, desculpa, montados em articulador. Vocês tiveram aula de montagem em articulador com a professora Bruna. E aí, com esses dentes montados, o plano de cera montado em articulador, se inicia a montagem do incisivo central superior esquerdo. De que forma? A gente vai utilizar um lecron, uma espátula do tipo lecron, para remover um pouco da cera que está presente nessa região, para criar o espaço para esse dente, tá? Além disso, a gente vai ter alguns parâmetros para iniciar essa montagem. Então, esse dente, ele precisa ter a sua borda incisal tocando o plano de cera inferior, tá? E a face mesial do incisivo central vai tocar a linha mediana, aqui, tá? É importante, gente, que esse dente, quando a gente tem uma visualização lateral desse plano de cera, ele esteja incluído nesse contorno do arco superior já delimitado pelo plano de cera, ou seja, uma vista lateral, esse incisivo central, ele não pode estar passando do plano de cera, onde ficaria aproximadamente o incisivo central superior direito, tá? Então, é como se ele tivesse encaixado dentro da cera. Você não vai colocar o incisivo para fora do plano de cera. A gente vai deixar esse incisivo interno ao plano de cera, para que a gente, numa vista lateral, esteja tudo aqui alinhado com esse arco já planejado. Então, relembrando, o incisivo central superior esquerdo é o primeiro dente a ser montado. A sua borda incisal toca o plano de cera inferior. E a sua face mesial toca a linha mediana que foi traçada no plano de cera. Isso é por uma vista vestibular, mas é importante que a gente veja essa vista aqui, ó, gente. Quando a gente tem uma visão lateral, o meu incisivo central, ele está exatamente acompanhando a vestibular do plano de cera, tá? Ele não está para fora do plano de cera, como se ele tivesse incluído dentro desse plano. No sentido vestíbulo-palatino, vocês vão ver que o colo do dente, ou seja, a porção mais cervical desse dente,
vai estar inclinada para a palatina, vai ter uma leve inclinação para trás, como vocês estão vendo aqui, ó, o colo está mais para trás do que a borda incisal. No sentido mesiodistal, esse dente vai estar paralelo à linha mediana. Vou mostrar outra foto aqui para vocês. Mas o que é importante é isso aqui também, ó, que ele não esteja passando dessa inclinação aqui, dessa curvatura projetada no plano de cera. E aqui, no sentido vestíbulo palatino, eu tenho a borda incisal mais para fora um pouquinho do que o colo. O colo está mais para a palatina, tá bom? Então, aqui, ó, numa vista vestibular, depois de montado o incisivo central superior, vocês vão ver que ele vai estar paralelo ao plano oclusal e as bordas, né, exatamente com as medições que a gente determinou. E o incisivo lateral superior é o segundo dente que vai ser montado. Então, montei o central. Agora, a partir desse dente, a gente vai seguir montando todos os demais dentes para completar a arcada superior e inferior. O incisivo central, o incisivo lateral superior, vai ter uma peculiaridade. Por quê? Porque a sua borda incisal não toca o plano de cera inferior. Ela é ligeiramente afastada, tá? E a face mesial vai tocar a face distal do incisivo central. Então, ó, ele é ligeiramente afastado. Então, quando eu for colocar, eu vou deixar ele um pouquinho mais acima. Ele não vai tocar o plano de cera inferior. E a mesial desse dente vai tocar a distal do incisivo central. No sentido vestíbulo palatino, tá? Ele vai estar inclinado para a palatina também. O seu colo vai estar um pouco mais inclinado para a palatina e a borda incisal mais para vestibular. E no sentido mesiodistal, esse dente vai estar inclinado para a face, para o lado distal, assim como vocês estão percebendo aqui a inclinação dessa linha, tá? Então, o colo desse dente, ele é ligeiramente inclinado para a distal. Depois que eu montei incisivo central, eu vou seguir na sequência, incisivo lateral, e venho para o canino. O canino, a cúspide dele já toca no plano de cera inferior, exatamente como o incisivo central, tá? Além disso, a sua face mesial vai tocar a face distal do incisivo lateral. No plano vestíbulo palatino, o canito vai estar perpendicular ao plano, tá? Então, ele não vai ter inclinações do colo para palatina, como tem o incisivo central e o incisivo lateral. Então, ele vai estar perpendicular ao plano. Só que no sentido mesiodistal, a gente vê uma ligeira inclinação aqui nessa linha tracejada, ligeira inclinação para a distal, tá? Então, com relação ao colo e a porção incisal, ela vai estar toda perpendicular ao plano, sem inclinações para a palatina do colo, como a gente tem nesses outros dois dentes. O que a gente vai ter uma pequena inclinação para distal, como observado nessa linha tracejada azul do canino, tá bom? Então, quando a gente finaliza esses três dentes anteriores e superiores, a gente já consegue, então, ter uma visualização desse plano por palatina também. A gente pode remover o excesso de cera que fica na palatina, tá? Deixando mais ou menos aqui a nível de colo a cera, tá? E diminuindo o volume que tem aqui na palatina. E a gente parte para a montagem dos dentes anteriores e superiores direitos, que vão seguir exatamente os mesmos princípios. E aí a gente vai ter um incisivo central superior montado perpendicular, né, ao plano. A gente vai ter que esse incisivo central superior direito, ele vai ter a sua mesial tocando a linha média tracejada, ou seja,
tocando também o incisivo central superior direito, com o colo um pouco mais inclinado para a palatina e a borda incisal, tocando o plano de cera inferior. O incisivo lateral, a gente vai ter a mesma alteração a mesma inclinação que a gente viu no outro incisivo lateral, além de que ele vai ligeiramente estar afastado do plano de cera inferior. Tá? E o canino da mesma forma. Então, todos esses padrões que a gente viu aqui anteriormente, incisivo central superior, o que ele toca e onde a mesial dele toca, tudo que a gente fez para o lado superior esquerdo vai ser repetido para o lado anterior superior direito, tá? Então, essa daqui seria a sequência e a finalização da montagem dos dentes anteriores superiores, tá? Quando a gente finaliza a montagem desses dentes, desse sextante, a gente parte então para a montagem dos dentes inferiores, tá? Lembrando que quando a gente for fazer essa articulação dos dentes superiores com os inferiores, a gente vai precisar ter um trespasse horizontal e um trespasse vertical desses dentes para o paciente não ficar com a mordida aberta. O trespasse horizontal, os incisivos inferiores, eles não tocam a palatina dos superiores, tá? Eles vão estar cerca de aproximadamente 1 milímetro distante do superior. E no trespasse vertical, a gente vai ter também um trespasse de aproximadamente 1 milímetro dos dentes inferiores, né? Invadindo ali a incisal ou a palatina dos incisivos superiores, tá? Então, é essa vista que vocês vão ter do incisivo central inferior. Esse incisivo, então, ele vai ter que estar ligeiramente afastado do superior. A sua face vestibular não toca a face palatina do superior, tá? A incisal, então, vai ficar numa altura de 1/3 da incisal do incisivo central superior. E afastado 1 milímetro. Então, ó, eu vou ter um ligeiro trespasse, então mais ou menos a minha bordinha incisal vai estar aqui, aproximadamente 1 milímetro acima aqui dessa borda incisal do superior, tá? E o meu terço incisal da face mesial toca a linha mediana, aquela mesma linha mediana que a gente fez para o superior, você pode espelhar ela para o inferior. Lembrando que o incisivo central inferior, ele não vai tocar toda a sua mesial na linha, apenas o terço incisal da face mesial vai tocar essa linha, tá? Então, aqui, ó, no sentido vestíbulo lingual, o colo também vai estar inclinado para a lingual e a incisal um pouquinho mais à frente. E no sentido mesiodistal, vai estar paralelo à linha mediana. Essa, então, é a montagem do incisivo central inferior. Depois do incisivo central, a gente parte para o incisivo lateral inferior. Sempre a gente vai começando pelo lado esquerdo e depois partindo para o lado direito, tá? Então, o incisivo lateral inferior, desculpe. A incisal vai ter o mesmo posicionamento do incisivo central, que vai estar 1/3 da incisal, do incisivo central superior e do incisivo lateral. Então, vocês vão ver que o incisivo lateral inferior ele vai estar meio que em relação com o incisivo central e o lateral superior, tá? Então, a incisal vai ficar 1/3 da altura do central e um pouquinho aqui, ó, do lateral também. E vai estar afastado 1 milímetro do superior. E o terço incisal da face mesial toca o terço incisal do incisivo central inferior. Isso aqui, ó, esse contato aqui, ó, entre incisivo lateral e incisivo central é apenas no terço incisal. Desculpa, no terço incisal da sua face mesial, tá?
O incisivo lateral inferior, no sentido vestíbulo-lingual, ele vai ser perpendicular ao plano oclusal. Não vai ter inclinações do colo para a palatina ou para a lingual. E no sentido mesiodistal, esse dente ele vai ter uma ligeira inclinação, como vocês estão vendo aqui na linha azul, para a face mesial. Tá? Depois que a gente faz a montagem, então, do incisivo lateral inferior, a gente parte para o canino inferior. Esse canino vai ter a sua vertente distal do canino, a 1/3 da incisal do canino superior. E a vertente mesial vai estar no terço incisal do incisivo lateral superior. E ele vai estar afastado 1 milímetro, aqui dá para ver bem, ó. 1 milímetro desses dentes, tá? Não pode ter o toque da face vestibular do inferior anterior com a face palatina do anterior superior. Então, depois que eu finalizo a montagem dessa bateria anterior e inferior esquerda, a gente vai seguir o mesmo padrão para a bateria anterior e inferior para o lado direito, repetindo o mesmo padrão de montagem, tá? Então, aqui eu mostrando para vocês a inclinação do canino inferior, que vai ter no sentido vestíbulo-lingual, ele vai estar perpendicular ao plano oclusal, ou seja, ele não vai ter inclinações do colo para a palatina. E no sentido mesiodistal, a gente consegue visualizar essa inclinação através aqui, ó, dessa linha azul tracejada, inclinando o dente para a mesial, tá? Então, ele vai ter uma ligeira inclinação para a mesial. Então, aqui a gente finaliza a montagem dos dentes superiores, inferiores anteriores do lado direito, tá? E a gente vai ter, então, a montagem dos anteriores direitos agora, seguindo o mesmo padrão. Quando a gente finaliza a montagem, a gente pode ver, ó, que o excesso de cera que está aqui atrás, a gente já pode ir removendo esse excesso de cera e deixando a cera mais ou menos na altura do colo, tá? Da face lingual dos dentes anteriores e inferiores. Então, como eu já falei, a gente vai repetir o mesmo padrão, esse mesmo padrão aqui que a gente utilizou para os inferiores do lado esquerdo, vamos utilizar o mesmo padrão para os inferiores do lado direito, tá? Então, depois que a gente finaliza a montagem do lado direito, inferior direito, tá? Os próximos dentes a serem montados vão ser os primeiros e segundos premolares superiores. Lembrando aquela sequência que eu mostrei para vocês no segundo slide da aula, onde a gente inicia pelos anteriores, superiores, depois anteriores e inferiores. Depois a gente parte para os posteriores superiores, onde a gente inicia com premolares, primeiro e segundo premolares, e depois a gente vai para a área dos molares. Bom, primeiro e segundo premolar superior, a face mesial deles vai manter o contato, por exemplo, do primeiro premolar, vai manter o contato com o canino, tá? No seu terço oclusal. Então, não é toda a face mesial do premolar que vai tocar o canino, mas apenas aqui, ó, o terço oclusal dessa face vai tocar a distal do canino, tá? A face vestibular vai acompanhar o contorno do plano de cera. A gente vai acompanhar aquele contorno que já havia sido dado no plano de cera. E a cúspide vestibular do primeiro premolar vai tocar o plano oclusal inferior, tá bom? Então, aqui no sentido vestíbulo lingual e no sentido mesiodistal, o primeiro e segundo premolar superior vai estar perpendicular ao plano, sem qualquer inclinação, no sentido mesiodistal ou vestíbulo lingual, tá bom? Depois da montagem dos primeiros premolares, nós partimos para o primeiro molar superior, que vai ter a sua face mesial em contato
com a face distal do segundo premolar. A face vestibular desse dente vai acompanhar o contorno do plano de cera. E todas as cúspides vão tocar o plano de cera, exceto a cúspide disto-vestibular, que não toca e tem uma ligeira inclinação para distal. No sentido vestíbulo-lingual e mesiodistal, a gente vai perceber que o primeiro molar ele vai ter o mesmo padrão dos premolares, permitindo que haja que ele esteja perpendicular ao plano oclusal, sem inclinações do colo do dente, sem inclinações para mesial e distal. O segundo molar superior, ele vai ter então o seu contato da face mesial com a face distal do primeiro molar superior. E a face vestibular também vai acompanhar o mesmo contorno do plano de cera, tá? Apenas a cúspide mesiopalatina vai tocar o plano de cera. Só a mesiopalatina lá dentro, tá? Vai tocar o plano de cera. As cúspides vestibulares vai ter mais ou menos uma distância de 1 milímetro do plano de cera, tá? Então, ó, na face vestibular, no sentido vestíbulo-lingual, ele vai estar perpendicular ao plano oclusal, assim como também no sentido mesiodistal. Então, o que a gente pode observar é que todos os dentes posteriores vão estar sem inclinações, eles têm seu longo eixo perpendicular ao plano oclusal. Montagem dos dentes, então, depois que a gente termina o lado esquerdo, vai se repetir todos esses padrões que a gente adotou aqui, de primeiro premolar e segundo premolar até primeiro molar e segundo molar superior, a gente vai ter padrão repetido para o lado direito, da mesma forma, tá bom? Então, não precisa a gente aqui repetir novamente esses padrões, porque é o que vocês já viram agora para o lado esquerdo. Então, partindo então para os dentes inferiores, posteriores, o primeiro dente a ser montado é o primeiro premolar do lado esquerdo, aqui já é uma foto avançada, tá? Mas o primeiro premolar inferior, a sua face mesial, vai ter o contato com a face distal do canino, e a cúspide vestibular vai ficar em contato. Então, aqui, ó, cúspide vestibular vai estar em contato com a crista marginal da mesial do primeiro premolar superior, tá? A vertente distal vai ficar em contato com a fossa e o sulco do primeiro molar superior. Aqui a gente não consegue ter essa vista, porque aqui a gente tem uma vista vestibular. No sentido vestíbulo-lingual e mesiodistal, o primeiro premolar inferior também vai estar perpendicular ao plano oclusal, assim como o primeiro premolar superior. O segundo premolar inferior, ele vai ser a sua face mesial, vai ter um ponto de contato com a face distal do primeiro premolar inferior, tá? E a sua vertente mesial vai ficar em contato com a fossa e o sulco do primeiro premolar superior. A vertente distal vai ficar em contato com a fossa e o sulco a fossa e o sulco mesial do segundo, aqui, ó. A distal dele vai estar em contato, então, com a fossa aqui na oclusal e o sulco do segundo premolar superior. E a cúspide vestibular vai ficar em contato com a crista marginal distal do primeiro molar, do primeiro premolar, e mesial do segundo premolar, tá? No sentido vestíbulo-lingual e mesiodistal, a gente também vai ter
essa posição perpendicular ao plano oclusal. E aí partimos para o primeiro molar inferior, onde a gente vai conseguir, precisa conseguir que a cúspide mesiovestibular faça contato. Então, a cúspide mesiovestibular faça contato com a crista marginal do segundo premolar superior e com a crista mesial do primeiro molar superior. O sulco mesiovestibular fica em contato com a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior. Então, esse sulco em contato com a cúspide mesiovestibular, tá? O sulco distovestibular fica em contato com a cúspide distovestibular do primeiro molar superior. E a face mesial vai manter um contato com a face distal do segundo premolar inferior. Depois que a gente faz essa montagem, né, em relação ao antagonista, a inclinação que vai ser dada também vai ser perpendicular ao plano oclusal, tanto no sentido vestíbulo-lingual quanto no sentido mesiodistal. Para então partirmos para a montagem do segundo molar inferior, onde a cúspide mesiovestibular vai fazer o contato com a crista marginal mesial e o sulco mesial do segundo molar superior, tá? E o sulco vestibular vai ficar em contato com a cúspide mesiovestibular do segundo molar superior. A face mesial vai manter, então, o contato com a face distal. A face mesial vai ter o contato com a face distal do primeiro molar inferior. E também não haverá inclinação desse dente, sendo que ele vai estar perpendicular ao plano oclusal, tanto no sentido vestíbulo-lingual quanto mesiodistal. Aqui uma visão da finalização da montagem dos dentes, tá? Onde todo o excesso de cera ele é removido na face lingual ou palatina e vai ficar mais ou menos a nível aqui, ó, do colo cervical, o início da cera, tá bom? Quando a gente faz, já que esses dentes vão estar sendo montados em articulador semi-ajustável, é necessário que a gente faça a checagem da oclusão do nosso paciente para que a gente faça movimentos simulando os movimentos excêntricos mandibulares, como movimentos de lateralidade, direita e esquerda, e movimentos de protusão. O que é importante vocês saberem é que quando a gente faz a lateralidade direita, numa prótese total, diferente do que acontece numa oclusão de dentes naturais. Na prótese total, eu preciso que do lado de balanceio tenha um contato, né? Vai ter que haver o contato de pelo menos um dente posterior. Eu vou ter que no lado de trabalho ter o contato de pelo menos um dente posterior também e o contato de caninos, tá bom? O que isso é importante vocês saberem é que nos movimentos excêntricos mandibulares, que eu vou fazer a simulação desses movimentos excêntricos no articulador, quando eu fizer movimentos de lateralidade direita, eu tenho que haver toque de dentes posteriores, pelo menos um toque do lado direito, um toque do lado esquerdo e um toque do canino do lado de trabalho, tá bom? Quando for do lado esquerdo, a mesma coisa. O canino do lado de trabalho toca, assim como um dente posterior toca, assim como um dente posterior do lado de trabalho, de balanceio, também deve tocar, para que isso a gente consiga essa oclusão bilateral balanceada, tá bom? E com isso uma estabilidade maior da prótese total. Também no movimento de protrusão, a gente tem que ter um toque anterior e um toque posterior de cada lado, tá? Tendo 3 pontos de toque,
um anterior e 2 posteriores, para ver um balanceamento da oclusão do paciente. E aqui a gente vê uma montagem de dentes finalizada, em harmonia com aquilo que foi planejado e ajustado no plano de cera, tá? Lembrando que o plano de cera, ele serve de referência para a montagem dos dentes. Ainda para finalizar, né, essa etapa, após a montagem dos dentes, a gente precisa fazer o que a gente chama de ceroplastia e escultura em cera, da cera, que vai ser o ajuste que vai ser dado nesse plano, na cera 7, que a gente colocou para confeccionar esse plano, para que ela tenha características da gengiva do paciente. Então, a gente, com uma espátula 31, vai colocando uma leve camada de cera sobre o colo dos dentes, fazendo esse recobrimento, tá? E também naquelas áreas de espaço interdental, para que a gente consiga preencher, dando a ideia de uma papila gengival, tá? E a gente vai também colocar nessa vertente vestibular do rebordo, até o sulco gengivogeniano. Então, depois que você dá mais ou menos uma pré-contornada nessa cera, né, com essa camada de cera fundida, você vai precisar fazer a escultura da cera, lembrando que a gente sempre coloca no limite da base de prova um vedamento posterior com cera fundida também, e faz-se a escultura numa angulação de 60 graus, utilizando um lecron, tá? A escultura dessa porção de gengiva, que no caso é da cera, que vai ser futuramente transformada na gengiva artificial do paciente. Então, a gente vai recortar essa região dos colos, acompanhando a anatomia do dente. E para isso, a gente dá uma inclinação de 60 graus na espátula Lecron, tá? Para o lado gengival, sendo expulsiva. E vai fazer alívios ali, recortes na área, por exemplo, da papila, até a região do contato entre os dentes também. Então, a gente inicia pela região do colo, fazendo esses ajustes na área de colo e papilas, e depois a gente vem para essa vertente e vai fazer a escultura da cera com a espátula Lecron, e a gente vai fazendo os sulcos, tá, interdentais. E esses sulcos interdentais, eles vão dar uma área de depressão entre dentes e de elevação que no sentido de onde estaria o prolongamento da raiz do elemento dentário, assim como temos na dentição natural, tá? Assim como a gente tem naquela mucosa, onde o paciente ainda apresenta a região de dentes. A gente tem uma área de depressão entre os dentes e uma área de maior relevo, que representaria, então, a bolsa das raízes dos elementos dentários naturais, tá? Então, a gente faz essa escultura na cera para que ela se assemelhe e tenha uma característica mais próxima da naturalidade. Se a gente deixa isso tudo aqui muito plano, quando o paciente sorri com a prótese total, vai ficar sem anatomia alguma, tá bom? E vai ficar dando uma característica de artificialidade da prótese, com pouca naturalidade. Então, o que a gente quer, ao final dessa escultura, é a gente conseguir perceber esses detalhes anatômicos que existem na dentição natural, também no plano de cera, tá? Então, ó, a gente vai com essa espátula 7, vai dando a conformação dessas bolsas e das fossas e sulcos, tá? E depois a gente vai uniformizar toda a escultura em cera. Podemos utilizar uma lamparina Ranal, por exemplo, tá? E friccionar essa cera depois de resfriada com um algodão umedecido para fazer um brunimento dessa cera e ela ficar bem lisa. Depois que a gente termina essa escultura da face vestibular, a gente pode ir para a face lingual ou palatina. Como eu já tinha dito a vocês, a gente vai fazer essa escultura na altura dos colos dos dentes, tá? E essa região de bossas e fossas, elas são bem suaves. Aqui para mostrando a vocês uma visualização geral da montagem dos dentes,
né? Um resumo de tudo que a gente viu, começando pela região anterior superior esquerda, depois anterior superior direita, partimos depois da montagem dos superiores para os anteriores inferiores, lembrando das inclinações que precisam ser dadas, que vocês conseguem visualizar aqui, né? E dos espaços que precisam ser respeitados para essa montagem de dentes. E aí parte para os superiores posteriores e inferiores posteriores, sendo aqui então esse slide um resumo daquilo que a gente viu na aula de hoje, tá bom? Então, a gente finaliza aqui a parte de montagem dos dentes e a gente segue na próxima semana, então, com a aula de inclusão e acrilização das próteses. Uma boa semana a todos e até semana que vem.